Meu querido, minha querida, eu sou o pastor Valdir Ferreira, estou aqui na Igreja Perdão em Vida. Tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Eu creio que você veio nessa terra, nasceu, Deus permitiu que você nascesse, você crescesse, seja abençoado. E você precisa entender por que nós viemos para esse mundo e para onde iremos e o que acontece depois da morte. Então tem muita coisa, ainda que você já ouviu tantos pastores pregando, padres e todos os ensinadores religiosos, mas tem muita coisa na Bíblia ainda para se falar que eles não falaram. É incrível fazer o quê? Deus colocou na mão do homem. Não posso colocar na mão de Deus, que Deus tem que revelar o que tem que ser revelado. Não é isso. Está na mão dos homens a revelação. Um dia Deus vai cobrar o que eles deveriam pregar, o que não pregou. Então, eu quero te ensinar aqui algo que talvez você não ouviu ainda. Você já ouviu falar que as pessoas morrem, como está lá em Hebreus dizendo, morrendo a morte, morrendo uma vez e segue juízo. Mas o que Hebreus está dizendo é algo figurativo. O que Hebreus está falando em questão é que segue vida. Hebreus não está dizendo que morre e acabou. Ele está dizendo em questão de uma só morte, questão do pecado, do erro. Agora, segue-se vida. Até porque, lá deveria estar falando em Hebreus, que a todos os seres humanos vão ter que ressuscitar. Ressuscitar é voltar para o mesmo corpo. Não é reencarnação, que volta para outro corpo. Mas voltar para o mesmo. Jesus, quando ressuscitou, ele voltou para o mesmo corpo. Foram lá no sepulcro e não acharam o corpo dele. Quando foram olhar para ele, a face dele era diferente, a face de Jesus. Então, o que é isso? Se a Bíblia diz em João capítulo de número 5 diz que todos vão ter que ressuscitar, né? Todos. Só que por etapas diferentes. Então, a Bíblia Sagrada, ela faz menção à segunda morte. A segunda morte, essa é uma morte eterna de sofrimento e angústia. Essa é terrível. A morte de que vai hoje para o cemitério, que as pessoas vão ter que ressuscitar e voltar do cemitério, essa, tanto bom como ruim, passa. Essa, tanto aquele que segue a Deus, por exemplo, o apóstolo Pedro morreu, o apóstolo João morreu, o apóstolo Paulo morreu, todos eles morreram, mas vão ressuscitar. Eles andavam com Deus. Então, no mesmo lugar que o ladrão morreu, eles também morreram. Agora, tem uma segunda morte que a Bíblia fala, que talvez você nunca ouviu falar, e era a principal que você deveria ouvir. Se o padre nunca te ensinou, se os pastores nunca te ensinou, erraram, e vão ter que um dia dar contas para Deus, por que não te ensinaram a respeito da segunda morte, para a humanidade do mundo ter que saber, e o diabo encobriu isso de todo o povo. Olha só, no Apocalipse, no capítulo 20, você tem uma Bíblia em casa, pega e leia, no versículo de número 6, está falando assim: bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então veja bem, aqui ele está dizendo que aquele que tem parte na primeira ressurreição não sofrerá o dano da segunda morte, porque a segunda morte, essa é cruel. Você acredita que até a morte vai morrer na segunda morte? Você acredita que a segunda morte vai matar até a própria morte que hoje leva as pessoas? Pois é, está escrito aqui no capítulo 20, no versículo de número 14, assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado lá. Deus tem um livro, seu nome tem que estar nele. Para escrever seu nome no livro de Deus, você tem que aceitar o Senhor Jesus. É só pelo sangue do Cordeiro, como está escrito aqui, como está no Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. E pelo sangue de Jesus. Não é pelo sangue de Maria, José, Joaquim, Bernabé, não é pelo sangue de Santo Expedito, Cosme e Damião, não é pelo sangue de Maomé, de Buda, não é pelo sangue de nenhum desses, é pelo sangue de Jesus Cristo. Não é pelo sangue de orixá, não é pelo sangue de religião nenhuma, de caboclo nenhum, é pelo sangue de Jesus, não é pelo sangue de galinha, de bode, de animal, é pelo sangue de Jesus Cristo, como está aqui no Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo 5, fala: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, ele que é o primogênito dos mortos, significa o primeiro a ressuscitar.
todos ressuscitarão. Jesus foi o primeiro, porque ele é Deus. Depois ele vai chamar e todos irão com ele, vocês vão ver. Apocalipse capítulo 20 fala da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Segunda morte. Segunda morte. Essa primeira que vai para o cemitério, Jesus foi e ressuscitou. Quem agora na ressurreição dos mortos, que todos vão ter que ressuscitar, vai ser por etapa. Vai ter a primeira ressurreição e vai ter a segunda. A primeira ressurreição, a segunda ressurreição, ela só vai dar depois de 1000 anos. A segunda ressurreição, ela só acontece depois dos 1000 anos. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vou mostrar para vocês dentro da Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Pega lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, de Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo que nós vamos ler. Versículo 16, assim. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em outras palavras, a primeira ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo. Isto é, hoje eu morro para o mundo e dou minha vida para Jesus. Se eu estivesse na sepultura, quando Jesus chamasse, os primeiros a levantar e sair da sepultura vai ser aqueles que entregou a vida para Jesus. São os primeiros. Depois de 1000 anos, aí vem os mortos, os chamados aqueles que não têm vida, que morreram lá nos orixás, que morreram nos ídolos, que morreram adorando Maomé, Alá, que morreu adorando Buda. As religiões do mundo aí que ameaçam todo mundo, só podem matar, mas não podem matar ninguém. Né? Essas religiões aí que tem um monte de que a pessoa está adorando, morrem dessas pessoas. Esses que estão nessas religiões, que não está em Cristo, que não morreu servindo a Cristo, vão ressuscitar na segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai ser o chamado de Jesus, como eu mostrei lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os outros virão depois de 1000 anos, como está aqui Apocalipse capítulo 20, porque é o que diz aqui que Satanás também será preso 1000 anos. Então veja bem Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja o versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Quer dizer, não é Deus quem julga, Deus que quer salvar todo mundo. Preste atenção, os que morreram em Cristo já ressuscitaram na frente desses. Agora que é o juízo, aqueles que morreram em Cristo, o juízo deles está sendo hoje. Eles não entrarão no juízo da condenação. Quem só vai entrar para receber galardão, pensa. Agora olha o versículo 11 do capítulo 20 do Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Quer dizer, segundo as suas obras, está escrito aqui, as suas atitudes, os seus atos. Então, veja bem, esses vão, o nome não está no livro da vida, que é Jesus que escreve, vão cair na condenação da segunda morte, que é eterna. Essa é a perigosa, essa é a terrível, essa é a amedrontosa, essa é a que você tem que descobrir, ler sobre ela e fugir dela. E para isso tem que fugir, tem que estar na primeira ressurreição, quando Cristo tocar a trombeta e chamar os seus. Então, esse é um recado que eu te dou. Cuidado com as suas atitudes, porque está escrito o juízo final. Juízo é o que você tem na sua cabeça. O que vai te julgar é o que você praticou. É como essas pessoas que matam, roubam, né? E eles ficam aí. Eu lembro de um jogador, um goleiro chamado Bruno, quando ele se envolveu em algo terrível aí com uma ex dele, e ele teve que ficar preso anos e anos esperando o dia do juízo, do seu julgamento. Por quê? Tanto uns procuravam subsídio para o livrar, e os próprios que iam julgar ele não queriam julgar, ele não tinha por que julgar ele. Por que o juiz tinha raiva dele? Não, o juiz ia ler a sentença e as atitudes dele para viver na sociedade ia condenar ele. Mas por que condenar ele? Por quê? Por causa do juiz que ia julgar? Não, por causa de você que está me assistindo. Porque quem oferece
é risco à sociedade, a você que me assiste, não pode estar no meio da sociedade. Então existe um código de ética, de lei, que julga essas pessoas, porque eles não podem estar em convivência social. É ameaça. Então não é Deus quem julga. Deus vai fazer, tem um código que eu coloquei para um viver bem com o outro. Você transgrediu isso, você não pode viver, você vai maltratar o próximo. Então é esse código ali que vai pegar suas obras, suas atitudes, você que só pensa em você, e vai ser julgado com as suas atos. Agora, quando você aceita Jesus, esses pecados que você praticou é perdoado. E aí você é o primeiro a ver na primeira ressurreição, quando Cristo chamar a sua igreja. Então você vai escapar da segunda morte. Então, por favor, entregue sua vida para Jesus, porque só Cristo é o Senhor e é Ele quem vai abençoar você. Entregue sua vida para Jesus. Amém? Fique com Deus. Eu, pastor Valdir Ferreira, te deixo um abraço e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.